Boa tarde, Bahia. No ar, encontro marcado. Hoje nós temos a grata satisfação de receber o Dr. Marcos Luna, médico, nefrologista e pessoas que está muito ligado a esta área de pesquisa, publicação de livros. Vamos aproveitá-lo para obter os resultados satisfatórios dos conhecimentos necessários que possam orientar os nossos telespectadores. Dentro de instantes. Meu caro doutor Marcos, como dizia eu na abertura desse programa, é para mim um prazer muito grande de tê-lo aqui, desde quando já tivemos um relacionamento no passado e agora sim com mais profundidade e realmente essa sua especialidade, dentro de todas, mas tem sofrido um desenvolvimento muito grande, porque o acometimento, digamos assim, de uma patologia nefrológica tem ocorrido com muita frequência. E a gente pode perceber isso só por um dado ligado a essa sua especialidade, o grande número de hemodiálise e pessoas que realmente frequentam esse recurso para a sua saúde. Então, eu quero lhe dizer dessa alegria e queria lhe perguntar inicialmente o seguinte. Eu sei, por exemplo, que você tem muita assistência a dar em hospitais como o Ananeri, Hospital Professor Edgar Santos, você presta a assistência particular em português e outros tantos. E o que é que você me diz de início, digamos, dessa frequência, dessa clientela, se realmente ela está em ascensão, ou se estabilizou, ou se está, digamos assim, em descida de frequência? De início, doutor Luiz Moreira, é uma satisfação reencontrá-lo. Nós que já convivemos um bom tempo, né, na nossa formação ainda como residente médico no Hospital das Clínicas, e cumprimentar os seus telespectadores. É uma satisfação poder compartilhar desses momentos, né? Olha, as doenças renais têm alcançado uma prevalência, assim, uma presença cada vez maior, constante na comunidade nacional e internacional. E também incidência, né, de eventos como insuficiência renal aguda, as chamadas nefrites, as crises de hipertensão, as infecções urinárias que acometem a função renal e o organismo como um todo, de maneira que é uma condição cada vez mais presente no âmbito da chamada saúde pública brasileira. Você tem uma ideia, nos últimos anos o governo teve que aumentar de maneira significativa o orçamento para cuidar dos chamados renais crônicos. Há cerca de 10 anos, isso estava em torno de 500 milhões de reais ano. Hoje já está ultrapassando 2 bilhões reais para cuidar da população que tem a chamada insuficiência renal crônica e que vai precisar de uma substituição da sua função através da hemodiálise, diálise peritoneal e o transplante renal. A população brasileira hoje estimada, que está sofrendo dessa condição, numa fase já bem avançada, que precisa de tratamento, está alcançando 100 mil brasileiros.
Os potencialmente com doença renal, isso ultrapassa muito mais, né? Nós calculamos em torno de 2% a 3% da população brasileira que tem algum tipo de doença renal crônica já mais avançada. Mas por que está acontecendo isso? Não sei, questiona de saída. Olha, o número de pessoas no Brasil, como assim nos países desenvolvidos, no mundo afora, que desenvolve a hipertensão arterial, é cada vez maior. As pessoas também estão ficando mais diabéticas, porque também se relaciona com outra condição chamada obesidade. Então, fiquemos apenas nessas 3 condições e vamos verificar que a presença é cada vez maior do diagnóstico dessas condições, dos consultórios públicos, nos ambulatórios públicos, nas enfermarias e também dos hospitais privados, já justifica a maior prevalência dessas doenças renais crônicas e cada vez maior a necessidade de que o governo e as instituições privadas coloquem os nefrologistas nos seus quadros para assistir essas pessoas. De modo que, no âmbito do público, no meu caso, tanto do Estado como do Federal, da União, nós temos que cada vez mais dedicar não só internos, residentes e profissionais para cuidar desses doentes, como também os gestores, né? Seja no âmbito estadual, federal, municipal, tem que realmente investir cada vez mais para abordar essa condição. Agora, me diga uma coisa, Marcos. Você que fez cursos e especializações fora do Brasil, você notou que realmente tem algum índice, indicador de que dessa incidência, se aqui é maior ou se essa incidência é geral, é também a mesma coisa, no mesmo patamar aí no exterior? É verdade, é uma boa pergunta. No exterior também já vem de algum tempo, pela competência do serviço de saúde, né, e a capacidade diagnóstica. Nos Estados Unidos, a prevalência de doença renal crônica é bem maior do que a nossa, provavelmente porque lá eles têm mais obesidade, têm mais diabetes e têm uma capacidade maior de diagnosticar, né? Há uma prevalência de doenças renais crônicas muito marcante. Na Europa é a mesma coisa. Né? No Brasil, essa condição tem crescido de maneira significativa. O outro dado que eu não coloquei, mas é preciso atentar, é que a nossa população tem envelhecido, né? Então, a idade mais avançada traz uma série de condições favoráveis para o ser humano. Ele vive mais, ele pode compartilhar mais com as pessoas familiares, os amigos, né? Tem melhorado a qualidade de vida, na maioria das vezes, mas traz também alterações degenerativas do organismo irreversíveis. Com a idade mais avançada, o indivíduo tem uma maior propensão ao diabetes, tem uma maior propensão à obesidade, a hipertensão também aparece, a alteração nos homens, a próstata aumenta e às vezes cria dificuldade para o fluxo urinário, isso repercute também na função renal, traz maior infecção urinária. Então, essa condição tem aumentado a sua presença também na nosologia internacional, assim como na nossa, né? E eu quero crer que no Brasil, à medida que o SUS se organiza cada vez mais, à medida que a população tem mais acesso aos médicos, aos serviços de saúde, os diagnósticos vão ser feitos mais precocemente e mais frequentemente. Consequentemente, a presença de pessoas com diabetes, hipertensão, reumatismo, né, cardiopatias, né, neoplasias benignas que alteram também a competência do sistema cardiovascular, com reflexo na função renal, isso vai aumentar. O que podemos antecipar, a gente vai conversar um pouco mais adiante, é que a ciência médica desenvolve recomendações no sentido de proteger, né, essas disfunções, diminuir essas disfunções, né, retardar, né, o impacto. Né. Há mecanismos, há sugestões dietéticas e medicamentosas e hábitos de vida para que o indivíduo, se ele não cura, aliás, como o senhor sabe, a medicina cura muito poucas condições, né? O que nós fazemos é controlar as disfunções, né? Tentar fazer prevenção, né?
para que o indivíduo realmente tenha uma qualidade de vida adequada. Né? Agora você realmente tocou num ponto que todos nós e toda a estatística hoje aqui no Brasil tem demonstrado pontos assim. Primeiro, a aparência pela longevidade que está acontecendo. Nós, felizmente, estamos elevando a sobrevivência por mais tempo. Né? Segundo, nós estamos aí, se me parece, e você melhor do que ninguém, que está nesse meio, pode aquilatar de que a incidência da obesidade tem aumentado bastante. Tanto que já existe um cuidado, inclusive do próprio governo, para que se faça algo no sentido de que isso não venha nessa seção que realmente está ocorrendo. Agora, uma coisa que você tocou aí que eu achei muito importante e que você citou com muita propriedade, a questão da hipertensão. E nós temos hoje uma quantidade muito grande de hipertensos. E que, como você tão bem sabe e convive, no fundo, o sistema renal termina sofrendo com essa situação. Não é verdade? Sem dúvida alguma. A função renal, ela pode ser a origem da disfunção que leva o indivíduo a ficar hipertenso. É uma das condições, mas na maioria das vezes a hipertensão tem uma origem que a gente entende os mecanismos, mas não entende bem por que ela se coloca no indivíduo. Quer dizer, em Salvador tem uma condição muito peculiar, porque nós sabemos que Salvador é uma cidade que é um predomínio da etnia negra, né? E a raça negra tem peculiaridade nesse particular. Há uma maior incidência de hipertensão na raça negra, né? E também significa que essa hipertensão tem um impacto ainda maior, comparativamente às outras raças, na função renal. O que eu quero dizer? Um indivíduo de raça negra que tem um diagnóstico de hipertensão, ele precisa realmente tratar de maneira bem adequada, consistente, regularmente a hipertensão. Porque se nós pegarmos um indivíduo de raça branca e de raça amarela, de raça negra, e acompanharmos eles ao longo do tempo, todos com hipertensão, a evolução da hipertensão no negro tem um impacto na saúde de maneira mais definida. Por que isso? Parece que o sistema renal no negro teria menor resistência à hipertensão. Além do que, há evidências, tanto na América como aqui, uma dificuldade para a raça negra ter acesso ainda ao médico, ter acesso às medicações, e quando tem acesso, é uma coisa que eu estou tentando desenvolver um protocolo de estudo mais aberto na universidade, a adesão ao tratamento é inadequada, comparado com as outras etnias. O que eu quero dizer? É uma condição importantíssima. Houve um avanço muito grande no entendimento da hipertensão, né? Nós sabemos bem os mecanismos todos. E houve um avanço bem significativo no tratamento dessa condição. Hoje as medicações são muito eficientes, né, se usadas de maneira adequada e regular. O problema é que em nosso meio, no Brasil como um todo, mas aqui na Bahia, eu tenho percebido que as pessoas, nos finais de semana, suspendem o uso regular das medicações. Isso é um desastre terrível. Por quê? O indivíduo ouve do médico, e aí tem a parte médica que eu tenho colocado lá para os estudantes, nossos alunos internos. É preciso que o médico dialogue com o seu paciente de maneira mais bem clara, bem sincera e bem lógica, bem racional, como fazem os médicos norte-americanos, né? Olha, realmente você tem hipertensão. Se você vai beber, há uma maior possibilidade de que a pressão fique um pouquinho mais alta, ou até fique muito alta, porque o álcool por si só ele aumenta a pressão. E, além do mais, ele não raro vem acompanhado de tiragostos. Então, você tem que ver. Mas o que é que o diálogo tem sido de maneira inadequada? O médico, não, doutor, fim de semana eu posso tomar uma cervejinha, posso tomar um uísque? Não, você está tomando remédio, você não deve tomar. As pessoas têm direito a
a ir a um aniversário, tem direito a ir a uma praia, tem direito ao futebol e tomar sua cervejinha. Mas o médico contraindicou. Então ele faz a opção. Às vezes ele vai e não bebe, mas a maioria das vezes ele vai e bebe, então ele não usa a medicação. Então isso é um desastre para a saúde do indivíduo. Eu tenho a impressão, ainda não cientificamente consolidada, que nos finais de semana, de sábado para domingo, domingo para segunda, o Hospital Geral do Estado, o Roberto Santos, atende vários indivíduos em crise de hipertensão, em crise de insuficiência cardíaca, em crise de asma, em crise do diabético descompensado, porque ele parou de tomar o remédio na sexta-feira. Ele tinha um casamento na sexta, então ele optou não tomar o remédio que ele ia beber. Sábado tem uma praia, ele continua não tomando remédio. Domingo tem o Bahia e o Vitória jogando e perdendo, ele volta a tomar o remédio na segunda-feira. Isso é um desastre, doutor Moreira, entendeu? De maneira que eu tenho chamado a atenção desse comportamento e dizer que a hipertensão é ainda a principal causa de disfunção renal irreversível, crônica, que leva o indivíduo ao transplante renal. No nosso meio. O diabetes está avançando cada vez mais com a obesidade, que é cada vez mais presente. A obesidade, há colega que chama a epidemia do século. Quer dizer, é uma condição que deixou de ser apenas um descompasso estético para ser realmente uma doença, porque favorece a hipertensão, favorece o diabetes, favorece as infecções, favorece câncer, alguns tipos de câncer, entendeu? Diminui a qualidade de vida do indivíduo, diminui a performance sexual do indivíduo, aumenta os problemas articulares, quer dizer, é uma condição realmente que tem impacto na saúde pública de maneira significativa também. Agora você citou uma parte muito boa e que me parece que foi um alerta importante para os nossos telespectadores, esse cuidado de final de semana. Quando você falou da adesão, eu até imaginei que ela pudesse estar centrada, digamos assim, no abandono do tratamento. Era aquela pessoa que começou, desleixou-se e não frequentou mais o serviço. Mas você tocou num ponto que realmente ocorre com essa facilidade, que é exatamente o final de semana prazeroso das coisas que a pessoa gostaria, digamos assim, de usar e de, não é verdade, de usufruir. Eu trouxe esse argumento até num congresso internacional que eu frequentei em Curitiba, 2 anos atrás. Eu discuti essa tese com um colega americano, e ele falou realmente, nós não temos atentado para isso, mas é pertinente. Quer dizer, os holidays, os feriados, o indivíduo, o ser humano, ele vai para, para um hedonismo que pertence a ele ou não, mas ele tem direito de usufruir um casamento, uma festa, né? E os médicos têm colocado de maneira peremptória assim, que há uma incompatibilidade entre o uso da medicação e o eventual taça de vinho, uma cervejinha. Realmente, a chance de haver um processo de incompatibilidade existe, mas é pequeno comparado com o benefício. Eu até chego ao ponto de colocar para alguns pacientes e falar, olha, você está usando a medicação hoje, os medicamentos para controlar a hipertensão, não raro o indivíduo pode fazer uma vez ao dia. Mas se tiver que fazer 2 vezes ao dia, você, mesmo tomando a sua cerveja, depois você usa o medicamento. Mas, doutor, use, se esqueceu, você use por cima da bebida, mas use. Porque eu quero crer que o álcool em dose alta associado ao tira-gosto salgado aumenta enormemente a chance dele fazer um pico hipertensivo. Esse pico hipertensivo leva um derrame cerebral ou infarto cardíaco. Né? De maneira que é uma condição que isso é observado no mundo inteiro. A adesão ao tratamento aumentou muito, devido a raramente ele abandona o tratamento. Por quê? Porque os remédios não trazem efeitos colaterais como antigamente. O indivíduo tomava o remédio, ficava com tontura, ele tinha náusea, tinha alergia. Hoje os remédios são pouco efeitos colaterais e o indivíduo acaba aderindo um pouco mais. Mas o final de semana, normalmente para os homens, é um desastre. Eu ia até lhe perguntar, porque você falou de remédio,
eu iria lhe perguntar se existe, eu acredito que sim, um apoio do governo, digamos assim, na doação de medicações ligadas a esse fator, gratuitamente? Não, tem sim. A farmácia governamental realmente é uma das aquisições recentes, de maneira que tem impacto no cuidado dos pacientes. Né? O SUS, esse é um dos grandes benefícios que o SUS tem trazido. Né? Aliás, é preciso desmistificar essa imagem que o SUS não funciona, é precário. É em parte verdadeira, principalmente porque o governo tem dificuldade de colocar recursos, né, para prover as ações que esse sistema de saúde universal, de acesso integral à população. Há uma absorção, o senhor administrou recursos, né, em hospital público, quer dizer, a chamada medicina de alta complexidade, média complexidade, absorve muito recurso. Quer dizer, as cirurgias cardíacas feitas no SUS, os tratamentos oncológicos, né, quimioterápicos, radioterápicos, né, as hemodiálises, os transplantes, todos feitos no âmbito do SUS. Isso absorve 70%, 80% dos recursos do SUS. Enquanto que a maioria das ações ambulatoriais primárias, né, realmente o governo não coloca de maneira adequada os recursos ali, né, para remunerar o atendimento feito por hospitais filantrópicos ou não filantrópicos. Uma consulta do SUS não chega a R$10 para remunerar um hospital e toda a sua condição. De maneira que a farmácia básica que o SUS provê, na área de hipertensão, o governo dá praticamente todos os remédios necessários. Diuréticos, antihipertensivos que bloqueiam o sistema renina, bloqueia a ação também de hormônio a nível central. Umas 8 a 10 medicações o governo provê, como também para o diabetes. O governo provê para a asma também, o antiarríticos. Então, a farmácia básica do SUS melhorou bastante a sua qualidade. E o acesso hoje até tem em algumas drogarias particulares, que tem programas com o governo, de maneira que as pessoas têm tido mais acesso à medicação pública e gratuita entre aspas, né, que os nossos impostos provê. E essa condição é uma das razões por que tem aumentado a adesão terapêutica dos pacientes. Agora, me diga uma coisa, Marcos. Existe aí uma campanha, e a gente tem lido sempre aí nos jornais, que recomendações para que houvesse um cuidado maior da indústria nessa questão dos alimentos com sódio. Qual é a ideia que você tem tido disso? Essa é uma preocupação já bem estabelecida nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. Porque a indústria, não obstante todos os avanços, na hora de conservar alimentos de consumo, né, nutricional, diário ou semanal, ainda tem como elemento básico a concentração de cloreto de sódio. Isso vai de alimentos sólidos até alimentos líquidos. Né? A gente considera refrigerantes, né, bebidas, alimentos que tem realmente, não raro, concentração de carboidratos que provê calorias. Então, um refrigerante tem uma concentração de sódio altamente significativa. Quer dizer, a sociedade prestou atenção há algum tempo atrás, por conta dos agrotóxicos, a presença de corantes, de aditivos conservantes nos alimentos e começou a criticar e atentar para aquilo ali. A indústria realmente diminuiu a presença desses conservantes químicos e manteve a concentração de sódio, né? E isso realmente tem tido impacto na presença de hipertensão, né, e descompensação cardíaca. Algumas pessoas têm cardiopatias e que a concentração de sódio nos alimentos leva à descompensação. Né? De maneira que os Estados Unidos, isso já é sistemático, o governo, a ANS e organismos dessa área no governo têm investido cada vez mais na percepção de que é preciso realmente controlar a presença de cloreto de sódio nos alimentos, né? Assim como também em relação aos carboidratos, né? As merendas escolares, nas escolas públicas, o governo vai começar a monitorar porque a prevalência, a incidência de obesidade na infância aumenta na adolescência. Uma das razões é que a merenda escolar
que as escolas públicas oferecem é a presença do carboidrato carboidrato artificial, né? É muito marcante e tem impacto na saúde das crianças e dos adolescentes. De maneira que essa sua pergunta é muito pertinente e a gente deve ficar atento. A concentração de sódio nos refrigerantes, se as pessoas olharem lá, é uma condição preocupante. Agora, me diga uma coisa. Você hoje tem, digamos assim, recursos maiores, mais seguros, me parece, do que no passado. Por outro lado, você tem também as condições diagnósticas mais perfeitas e até, digamos, processos desse tipo de transplante, que me parece que nessa área renal tem ocorrido assim, com mais, eu vou dizer facilidade entre aspas, mas de qualquer maneira você tem tido mais sucesso, digamos, nos casos que a gente tem lido nesse particular. Eu até ia lhe perguntar uma coisa, que às vezes ocorre, e eu conheço alguns casos, de pessoas, como nós temos 2 rins, e que pessoas, às vezes, muito ligadas por questão de compatibilidade, para que faça o transplante, termine fazendo uma doação de um dos rins, o que termina salvando aquele caso porque doou aquele seu rim de familiares. Então, ocorre isso assim. Me parece que isso ocorre com certa frequência, irmão. Olha, o transplante renal é a melhor terapêutica, o melhor tratamento para um indivíduo que perdeu a sua função renal. E o indivíduo que está entrando em insuficiência renal crônica, ele vai de grau 1 ao grau 5. Quando ele chega ao grau 4, realmente já acende a luz amarela, tem que se preparar para o transplante, ou então, se ele não quer transplantar, ele tem que se adequar à hemodiálise ou à diálise peritoneal. Quando ele se decide pelo transplante, ele então se inscreve em lista de espera, pode ser na sua cidade, até em outra cidade, já que o transplante é feito no Sistema Único de Saúde, Sistema Nacional de Transplante. Ele pode inscrever na lista aqui, pode fazer o transplante aqui, em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, onde for mais adequado para a sua circunstância familiar, social, ou onde apareceu o rim para ele fazer aquele transplante. Mas, de preferência, ele tem que fazer na localidade que ele faz o tratamento. O Brasil está, esse ano, deve encerrar com quase em torno de 5 mil transplantes renais. 5 mil. Como no mundo todo, o Brasil, houve um momento que houve uma inversão do que é adequado. A maioria dos transplantes deve ser feita na relação do chamado doador-cadáver, um indivíduo que teve uma morte cerebral, uma morte clínica definida pelo neurologista, né? E um trauma craniano, um acidente vascular cerebral, ou algumas circunstâncias que levou ele à morte clínica, ele está na UTI, então a família é abordada e o órgão é transferido para outro. Aí pode ser o transplante de rim, de fígado, de coração. Então, em 75%, 85% dos casos, o transplante é feito em doador chamado doador-cadáver. O indivíduo morreu e a família aceita doar, compartilhar o órgão com outra pessoa. Mas há um outro percentual, em alguns momentos maior e outros menor, em que o doador vivo faz a doação para o indivíduo que está necessitando daquele rim. Aí pode ser um parente direto, pai, mãe, irmão, até um filho, entendeu? Aí vem os mais próximos, a esposa, entendeu? Aí quando ultrapassa esse nível aí, o juiz tem que realmente estar ciente, né? Tem que autorizar aquela doação. A comissão de ética do hospital é aconselhada, e aí então o processo evolui. E tudo isso para que haja um controle adequado nesse processo e que não haja aí um tráfico, né, de órgãos, entendeu? Que é uma coisa eticamente inaceitável e proibida por lei mesmo, entendeu? De maneira que essa sua questão realmente o indivíduo, ele tem 2 rins, se ele está em pleno gozo de sua saúde, né, é o ideal, ele pode realmente fazer a doação. Aí se verifica a compatibilidade sanguínea, né?
Se pode avançar um pouco mais, ver a compatibilidade chama imunogenética mais específica, para que o processo ocorra sem transtornos e que não haja rejeição, né, de maneira aguda, hiperaguda, nem imediata. Né? De maneira que o processo de doação, o compartilhar, eu prefiro realmente usar essa palavra compartilhar, porque a doação, o termo donation em inglês, tem um aspecto mais adequado para ele lá, mas para a nossa língua, doar lembra um pouquinho o processo doloroso, né? Ou seja, o indivíduo que doa, dói, tem uma semântica que aproxima do vocábulo de dor, né? Eu acho que isso, em algumas pessoas, tem um impacto, tá entendendo? De ela não aceitar bem aquele processo, que é um processo de sofrimento, doloroso e tal. De maneira que compartilhar tecido, compartilhar seu corpo com uma pessoa amada, ou então com uma pessoa que você realmente tem uma atenção, uma significação social, é a maneira adequada de se conviver com essa possibilidade. Eu me digo uma coisa, aqui em Salvador, por exemplo, o hospital ligado mais à questão do SUS, dessa parte de transplante e tal, ficou sendo o Ananeri hoje de referência ou não? O Ananeri realmente, desde que ele fez um convênio, o Ananeri historicamente sempre foi uma unidade pública federal, né, de referência para tratamento de doenças renais, desde sempre. Um dos primeiros hospitais públicos a instalar a unidade de hemodiálise, tem uma equipe de nefrologia adequada. E essa unidade, nos últimos anos, ela fez um convênio que aproximou muito da Universidade Federal e do Estado, né? E acabou realmente dando um passo para organizar um serviço de transplante e tem feito realmente de maneira quase sistemática, né? Nos últimos anos é um hospital público e até o ano passado foi o hospital que mais fez transplante renal na Bahia, né? Em 2012, 11 para 2012, chegou a realizar uma centena de transplantes renal, né? De modo que tem criado já uma massa crítica de conhecimento nessa especialidade. Agora, ao meu ver, a Bahia nós ainda pecamos por não conseguimos ainda sistematizar, né, esses serviços de maneira mais coordenada, integrada, para que nós estabeleçamos um programa de transplante renal. A Bahia não tem um programa de transplante renal, né? O que eu quero dizer com isso? Nós temos serviços que fazem transplante em hospitais privados, filantrópicos, né? O Ananeri está fazendo, o Hospital das Clínicas iniciou, mas interrompeu, ele pode conversar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas não há ainda assim, uma sistemática integrada, né? Que o público perceba que tem uma programação definida. Então, todo mês vão ser realizados tais transplantes, né? E esses transplantes vão ser acompanhados pela comunidade, esses resultados são colocados à disposição da comunidade científica, médica científica e da população em geral, através dos organismos de controle social. Eu defendo isso, daí porque eu interpreto a nossa dificuldade em termos chamado pool de doadores, uma doação, um volume maior de órgãos compartilhado para realizar o transplante. A Bahia tem uma taxa, quando se analisa esses indicadores, uma das mais baixas do país. De outra maneira, colocar, de cada vez que a equipe especializada em abordar as famílias para que haja o compartilhar de órgãos para a transplantação, a rejeição nossa aqui é uma das maiores do país, talvez seja maior. De cada 10 abordagens, 7 ou 8 recebem negativas. Então, eu não quero crer que o baiano seja menos solidário do que os outros nossos patrícios, né? Não há porque o paulista, o carioca, o pernambucano, o Ceará, Pernambuco e Ceará realizam mais transplante renal que a Bahia, desde sempre, desde sempre. O baiano não é menos solidário, é que o baiano intuitivamente percebe que alguma coisa está faltando. O que é que está faltando? É que o transplante precisa ser realizado em instituições públicas de maneira coordenada, transparente e sistemática. Agora me diga uma coisa, Marco. Existem aqui programas, digamos assim, que mantenha
equipes ou, por exemplo, de pacientes que façam a questão da hemodiálise. Tem hospitais nossos aqui que têm sistematicamente essa equipe com toda nós temos, assistência a isso. O Hospital das Clínicas tem um serviço de hemodiálise, o Ananeri tem serviço de hemodiálise, né? A gente vê lá também o São Rafael parece ter uma equipe grande. O São Rafael tem, os hospitais, grandes hospitais, todos têm serviço de hemodiálise, né? Quase todos eles também, eventualmente, realizam o transplante renal, entendeu? E outros transplantes são realizados também, mas nós estamos tratando do transplante renal. A qualidade da hemodiálise aqui na Bahia hoje, ela está bem no nível de São Paulo, porque os aparelhos, as máquinas são basicamente as mesmas máquinas, né? As equipes de nefrologia que cuidam dos pacientes são qualificadas, a enfermagem, as hemodiálises, as clínicas também realizam. Então, o padrão é adequado. Houve um avanço enorme nos últimos anos. E você, por falar em avanço, e essa hemodiálise que hoje as pessoas fazem em casa? Porque eu tenho um amigo que hoje, quando ele viaja com a esposa, ele paga mais de excesso de bagagem do que tudo, porque ela faz essa hemodiálise no hotel onde for, ele leva aquele... no nosso meio... Todo. Como é aquilo? No nosso meio predomina essa diálise peritoneal. A máquina é uma coisa mais sofisticada, acho que mesmo em São Paulo, poucos empresários têm aquelas condição. fístulas que já são feitas, elas não são utilizadas nessa diálise? Não, esses indivíduos viajam, nosso meio é mais frequente, chamada diálise ambulatorial peritoneal. O indivíduo tem um catéter que é colocado abaixo ou acima do umbigo dele e tem um pertúrdio adequado, tem um sistema assim, que ele acopla e desacopla, e aí tem já um preparado que ele leva com ele, né, do líquido, que à noite ele chega no hotel, aquele líquido é colocado na barriga e fica de manhã ele tira, entendeu? Essa é a sistemática, e isso funciona, e o resultado é muito bom, principalmente os indivíduos diabéticos, ou indivíduos que já perderam também acesso, né? Os acessos vasculares, né, periféricos, nervos centrais. É um avanço, é uma conquista, né? Nos Estados Unidos, na Europa, na Alemanha, Inglaterra, alguns empresários têm ainda a possibilidade de usar máquinas que fazem o processo de filtração, mas é uma coisa restrita ainda, sabe? O indivíduo, sempre que pode, ele vai para o transplante, ele faz o transplante. Agora, outra coisa que eu queria lhe perguntar, e como é que está o arsenal terapêutico para você fazer esse tratamento clínico, se tem tido novidade nesse tempo? Muita novidade. Quer dizer, eu diria assim, o calcanhar de Aquiles do transplante renal no mundo inteiro ainda é a chamada rejeição. Então existe a rejeição, a hiperaguda, que acontecia na sala de cirurgia, hoje já não acontece, que faz aquele estudo de compatibilidade monogenética e tal, então não acontece isso mais. Mas a rejeição aguda, no pós-operatório imediato, aí existe o uso de medicações cada vez mais eficientes, né? Mas, não obstante isso, o indivíduo sempre continua tendo uma rejeição crônica. O indivíduo que faz transplante, ele tem que ter não só condição clínica para realizar o transplante, mas também condições sociais e psicológicas para isso, né? Porque após o transplante, ele tem que usar medicações de maneira sistemática. Há intercorrências, às vezes o indivíduo tem que ser internado para controlar uma infecção, às vezes o indivíduo tem que ser internado para repor a medicação, que alguns indivíduos acham que o transplante cura e ele pode eventualmente falhar na adesão no final de semana e tal, e aí descompensa a função renal, vem um processo de rejeição. Mas as medicações são cada vez melhores, trazem menos efeitos colaterais como infecção e menos formação de tumores, que era uma das preocupações com o tratamento e o controle da rejeição. Há um avanço grande nessa área. Me diga uma coisa, que esse livro que você realmente publicou, teve a gentileza de nos dedicar um volume, você fez também, como você é professor,
fez também pensando, digamos, exatamente nessa questão também da pesquisa, ensino, coisa desse tipo? Olha, doutor Luiz Moreira, quando eu lancei esse livro, eu fiz questão de fazê-lo na antessala da reitoria, né, da universidade, né, porque eu queria chamar a atenção da reitora, dos diretores, diretor-geral do hospital, de que esse livro ele reuniu uma série de artigos, alguns deles já publicados, revisados no Jornal à Tarde, né? Mas a temática principal era a questão do transplante, né, renal em nosso Hospital das Clínicas, no nosso estado, porque realmente com esse livro eu queria ainda mais enfatizar a necessidade de nós organizarmos uma equipe, um serviço nuclear dentro do Hospital das Clínicas, porque a partir daí nós irradiaríamos, né, uma certa coordenação para que o Estado montasse o seu programa de transplante renal. É claro que não me ative apenas a esse aspecto, eu me vi sempre preocupado com as questões também políticas na área de saúde e também de cidadania no Brasil. Eu tenho escrito aí sobre vários temas, inclusive que nos remete à questão do controle da AIDS, né? Também da organização do SUS, também da questão política do país, no que diz respeito à cidadania em geral. Tá, né? Há algumas incursões que eu faço na questão da comunicação na sociedade contemporânea, que aí tem não só aspectos político-ideológicos, mas também alguns aspectos filosóficos da linguagem, né? Porque a questão da comunicação dos fatos, não raro, é permeada por interesses ideológicos, econômicos, financeiros, né? De grupos, de corporações, de maneira que eu trago um pouquinho dessas coisas nesse meu livro, transcendendo também a parte técnica da medicina, né? De maneira que as pessoas que tiverem chance de adquirir esse livro, na verdade eu não coloquei em livraria algum ainda, estou querendo realmente ainda, quem sabe alguém me ajudar a colocar esse livro. Vou colocar ele na internet aí para as pessoas terem acesso, mas é mais um trabalho. O objetivo principal é chamar a atenção da nossa comunidade universitária para que a gente monte esse programa de saúde pública na área do transplante. Agora, me diga só uma coisa nesse final nosso, que dessa nossa alegria de você estar aqui conosco e também de tudo isso que você explanou, eu queria lhe perguntar se, assim, de uma forma sintética, você teria alguma recomendação, uma orientação que a gente poderia transmitir aí aos nossos telespectadores. Eu gosto mesmo muito de principalmente quando os colegas, né, da área médica, principalmente, porque sempre os nossos telespectadores são ávidos por colher informações que lhe tragam benefícios para a sua saúde. Então, eu gosto sempre de, no final, fazer essa solicitação, porque às vezes tem uma recomendação sua. Por exemplo, você deu uma aí que eu acho que todo mundo absorveu. Cuidado com o fim de semana dos renais. Muito importante, uma recomendação importantíssima. Né? Todo então, indivíduo, se você tiver, aí você poderia... Olha, transmitir. Eu tenho dito o seguinte, o médico dos dias de hoje, ele tem uma competência técnica muito maior do que os médicos do passado, 10, 20 anos atrás. Mas, não obstante isso, essa competência dele não é maior do que a autonomia do paciente e da família. Hoje o médico dialoga com o familiar, dialoga com o paciente. Ele não, por mais que ele saiba, ele não tem autoridade para realizar nenhum procedimento sobre o indivíduo, um cliente, um usuário, um paciente, né, se não há um acordo. Né? E aí eu recomendo o seguinte, é preciso que essa relação seja restabelecida. Não basta a família ter um seguro de saúde, um plano de saúde.
é preciso que ele tenha uma relação com o médico. Tem um médico de família. Esse conceito de médico de família, do médico do indivíduo, a relação bem consistente, é altamente salutar e importantíssimo, porque não só facilita o diagnóstico numa eventualidade de indivíduo adoecer por uma circunstância ou outra, o médico conhece o paciente em suas circunstâncias mais íntimas e familiares, o diagnóstico fica mais fácil. Um paciente que adentra uma emergência de um hospital, por mais sofisticado seja o hospital, e ele encontra um médico lá que não sabe nada sobre a história de vida dele, sobre a história médica dele, a chance de ele diagnosticar é bem menor, a chance de ele errar é maior, ou no mínimo retardar o diagnóstico, a chance de iniciar o tratamento adequado é cada vez maior. Então, é preciso que o indivíduo tenha um médico, a família tenha um médico, tenha um profissional. Isso se estende também a outros profissionais. Essa relação é cada vez mais importante, porque a medicina hoje provê recursos cada vez mais sofisticados, mas na maioria das vezes não é preciso ter recursos sofisticados para fazer diagnóstico e tratamento, né? Então, quando se fala em medicina primária, básica, preventiva, isso é uma verdade absoluta. Nós temos no mundo inteiro países que têm pouca condição financeira, econômica e tecnológica e que os indicadores de saúde são melhores do que países desenvolvidos. Né? Para se ter uma ideia, o estado da Bahia tem mais tomógrafo e ressonância magnética, aparelhos sofisticados para fazer diagnóstico de bioimagem, do que o Canadá. A Bahia tem mais competência, entre aspas, diagnóstica na área de imagem do que o Canadá. E o Canadá, a medicina é mais organizada, é melhor do que a nossa. E aí o médico que atua num sistema de saúde organizado como o canadense, ele precisa de menos recursos sofisticados para fazer uma boa medicina. Essa é uma das recomendações. A outra recomendação é que as pessoas realmente atendam a recomendação médica de maneira mais regular, entendeu? Adquira hábitos de vida realmente preventivos. A caminhada é saudável não apenas para as pernas, para as articulações, para o coração, mas para a mente, para a cabeça. Tente caminhar sozinho 2, 3 vezes na semana e você veja como você volta para casa com outro resolvendo problemas. Isso é verdade. É impressionante a quantidade de cientistas e filósofos que fizeram descobertas ou chegaram a conceituações no ato de caminhar, no ato de estar sozinho, sem celular. A hora de caminhar com o celular é inadequado. Eu vejo pessoas na orla caminhando, atendendo o celular, aquele indivíduo não está cumprindo a agenda de saúde que a caminhada poderia lhe prover. De modo que eu agradeço, viu, doutor Moreira? É um prazer muito grande. Esse convívio, nesses poucos momentos com você, é uma chance de conversar com a comunidade e me coloco à disposição. Tá bem. Muito obrigado, viu? Foi uma satisfação imensa também de revê-lo, hein? Igualmente, prazer também.